Oi, gente, aqui é a professora Soraya Silva, da disciplina de Ciências, e hoje nós vamos iniciar a nossa aula fazendo a resolução dos exercícios, tá certo? Então, ó, vocês podem observar aí que o nosso primeiro exercício foi sobre ciclos biogeoquímicos. E a primeira questão foi: os ciclos biogeoquímicos que apresentam como reservatório a atmosfera são chamados de. Aí tem a resposta ciclos gasosos, tá certo? O segundo quesito, os ciclos biogeoquímicos que apresentam como reservatório a crosta terrestre são chamados de ciclos sedimentares, tá certo? O terceiro, os seres vivos mantêm constantemente trocas de matéria com o ambiente mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. Com base nos ciclos biogeoquímicos, assinale V de verdadeiro ou F para falso as afirmações que se seguem. A primeira afirmação diz o seguinte: a atmosfera constitui o principal reservatório de carbono, nitrogênio, fósforo e oxigênio. Então, essa é falsa, né? Porque o reservatório de carbono é no solo. É, a segunda, o nitrogênio atmosférico, né, o N2, ou nitrogênio, é incorporado em moléculas orgânicas através da absorção foliar, ou seja, através da folha, então, das folhas. Então, também é falso, porque as plantas elas não têm essa capacidade de absorver o nitrogênio, e sim o oxigênio. E a terceira, todas as moléculas orgânicas dos seres vivos têm átomos de carbono em sua composição, e seu retorno ao ciclo pode ocorrer através de processos de decomposição. Essa sim é verdadeira, tá certo? O quarto, qual a importância dos ciclos biogeoquímicos para os seres vivos? Justifique sua resposta. Então, ó, eu coloquei que a importância, né, sua importância está relacionada com a reciclagem dos elementos em forma de ciclos, né? Fazendo com que o elemento volte para os seres vivos a partir de transformações físico-químicas, né? Vocês lembram, né, que os processos físico-químicos são aquelas transformações que os elementos sofrem e aí eles podem voltar para os seres vivos e dos seres vivos irem para o ambiente e assim sucessivamente, né? Isso que também se chama ciclagem dos elementos. Escolha um ciclo biogeoquímico e desenhe no caderno. Essa imagem que eu coloquei aí para vocês é do ciclo da água. O segundo exercício foi sobre o coronavírus e era para você escolher uma fake news e colocar no caderno. E você poderia colocar do lado assim, igual tá aí, fake news. Então aqui eu trouxe algumas fake news que estão relacionadas lá no Ministério da Saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde pegou algumas fake news e colocou no seu site para as pessoas conseguirem identificar que essas notícias eram falsas. Então, por exemplo, feijão da Igreja Mundial que cura coronavírus. Então, é uma fake news, é uma notícia falsa, é certo? Vacina de gripe aumenta o risco de adoecer por coronavírus, também é uma notícia falsa. Então, tudo que está relacionado ao coronavírus, mas que ainda não tem comprovação científica, ou que as pessoas utilizaram de má fé para noticiar, para fazer alarme com a população, então a gente chama de fake news. O segundo exercício que eu coloquei para vocês, né, para vocês responderem, era qual seria o legado que a pandemia ia deixar para a população, né? Para nós brasileiros e para a população mundial. Então, qual vai ser a aprendizagem que nós vamos deixar para a próxima geração em relação à pandemia. Então, qual o legado, né? Então, eu quero que vocês coloquem aí na resposta de vocês, porque é uma resposta pessoal, vocês vão imaginar o que é que está acontecendo na vida de vocês, no país, no trabalho, na escola, e o que é que nós vamos deixar de aprendizagem para a próxima geração. E aí nós temos o terceiro exercício, que é falando sobre reprodução sexuada e assexuada. Então, ó, no primeiro quesito do terceiro exercício diz assim: a reprodução sexuada envolve gametas. O que são gametas? Letra A, o que são gametas? Células reprodutivas. B, como é chamado o gameta masculino? Espermatozoide. C, como é chamado o gameta feminino? Óvulo, tá? Então, segundo, na espécie humana, assim como em muitas outras, as células
com conjunto completo de genes que o indivíduo possui e células com apenas parte desse material genético. Letra A. Quais são as células com apenas parte do material genético? Então, são as células reprodutivas, são os gametas, os espermatozoides e os óvulos. Letra B. Quais são as células que têm o conjunto completo de genes? São as células ditas de somáticas, né? São todas as outras células do nosso organismo, tirando, né, com exceção do óvulo e do espermatozoide. Letra C, qual desses dois tipos de célula tem participação direta no processo de fertilização? As células reprodutivas, tá certo? Terceiro, de onde vem o material genético presente em um zigoto? Vem das células reprodutivas, vem dos gametas. No seu corpo, há centenas de trilhões de células que contêm um conjunto completo dos genes que você possui. Explique como é possível que todas elas possuam cópias desse material genético que você herdou de seus pais. Se nos gametas deles que participaram da fecundação havia material genético suficiente apenas para a formação do zigoto. Então você vai colocar aí que essas células elas se uniram, né, as duas células reprodutivas, né, tanto o óvulo como o espermatozoide se uniram e a partir daí houve a divisão celular e cada divisão celular havia a célula duplicava o material genético e esse material genético dos zigotos ia se dividindo, tá? Então havia a divisão celular e dessa divisão celular eles iam em cada uma dessas células que eram divididas ia também o material genético completo. Quinto, a fertilização externa requer um número muito maior de gametas do que a interna. Uma ostra, por exemplo, produz 100 milhões de gametas femininos por ano. Já uma mulher libera anualmente apenas cerca de 12 ovócitos. Levando em conta as características da fertilização externa e da fertilização interna, explique por que, evolutivamente, as espécies com fertilização externa produzem mais gametas. Ora, se a gente observar a fecundação externa, a fertilização externa, tem uma probabilidade maior de estar em um espaço bem maior, né? Porque a fecundação interna, ela acontece dentro do organismo e a externa ocorre, por exemplo, num rio, né? Então, tem que ser liberada uma maior quantidade de gametas para que ocorra a fecundação, senão não há como esses gametas se encontrarem na água. Já é mais diferente na fecundação interna, que é dentro de um organismo com uma extensão bem restrita, tá certo? Sexto, a espécie humana é classificada como vivípara, ao passo que as araras são consideradas ovíparas. Por que essas espécies diferem nessa classificação? Ora, porque os seres humanos, eles colocam o seu embrião dentro do organismo materno. Já as araras, elas colocam o seu embrião dentro de um ovo e esse para fora do organismo materno, tá certo? Letra B. Cachorro, gatos, porcos e cavalos são incluídos em qual dos dois grupos? Por quê? Eles são vivíparos, não é isso? Porque o embrião fica dentro do organismo materno, tá certo? Sétimo, enumere as vantagens e as desvantagens das duas formas de reprodução, sexuada e assexuada. A sexuada, ela é mais interessante na parte de diversidade da espécie, porque se acontecer alguma coisa ao ambiente, então, como ocorre uma variabilidade genética, então há uma probabilidade de um dos descendentes da espécie sobreviver e assim continuar a sua reprodução, aquele que esteja mais adaptado. E na sexuada, a gente tem aí uma reprodução em maior quantidade. Não é isso por quê? Porque são liberados uma maior quantidade de gametas, não há variabilidade genética, mas em compensação eles vão ter a capacidade de se reproduzir em maior quantidade, tá certo? Primeiro, esse daí é já do exercício sobre reprodução nas plantas, tá certo? O primeiro, você acha que o crescimento da cidade põe em risco as formas de vida vegetal? Justifique. Ora,
Sim, né? Seria a resposta. Por quê? Porque quando a gente fala em um maior crescimento da cidade, a gente está falando num crescimento da população. E aí isso demanda uma maior quantidade de retirada de árvores, de alimentos, né? De materiais naturais do solo, como os minerais, tá certo? Então, tudo isso, com o aumento da população, a demanda também vai ser maior desses produtos, tá certo? E aí também existem algumas cidades que elas são construídas em regiões que antes eram árvores, que antes era uma floresta, tá certo? Então, por isso que o crescimento da cidade, ele põe sim em risco as formas de vida vegetal. O segundo, nas plantas com flores, a formação das sementes ocorre após a polinização e a fecundação ocorre após a polinização e a fecundação. Explique qual é a diferença entre esses dois processos. A polinização existe a necessidade do pólen ser levado até o estigma, tá? E a fecundação é o encontro de duas células reprodutivas em que é a célula, o gameta masculino, né, o anterozoide, que é levada até a oosfera para que aí ocorra o processo de fecundação. No terceiro, em certa espécie de planta, há flores só com estruturas masculinas e flores só com estrutura feminina. Você acha que nas flores masculinas podem se originar sementes? Justifique sua resposta. Ora, a resposta é não. Por quê? Nas flores masculinas, nós não vamos ter o óvulo, né? Que é necessário para que ocorra a reprodução ou a produção da semente, tá certo? Quarto, a beleza ou o perfume de muitas flores é uma adaptação para atrair algumas variedades de insetos, beija-flores ou de morcegos que se alimentam de substâncias nutritivas nelas produzidas, o néctar. Explique qual é a vantagem para a flor nesse caso. Então, ó, é interessante que os pássaros, as abelhas, entre outros insetos, ele vai visitar essas flores em busca do néctar. E daí eles vão ser sujados, né, pelo pólen, e desse pólen eles podem levar esse pólen das plantas masculinas para as plantas femininas. E aí ocorreu o processo de fecundação, o que garante a reprodução das espécies das flores, tá certo? Quinto, uma espécie de pássaro se alimenta exclusivamente de néctar de uma certa espécie de árvore que existe numa região. Estudos feitos por biólogos mostraram que nessa espécie de planta a polinização é feita exclusivamente por tais pássaros. Explique. A. O que aconteceria à espécie de planta se a caça a esses pássaros causar a extinção de espécies? Então, causaria também as plantas não conseguiriam se reproduzir, porque elas necessitam dessa espécie de pássaro específica para ocorrer a distribuição do pólen, né? E aí ela também não conseguiria com a extinção desses pássaros, elas não conseguiriam se reproduzir, né? Poderia chegar também à extinção. Letra B. O que aconteceria aos pássaros dessa espécie se a região sofrer desmatamento? Então, veja, como eles só se alimentam do néctar dessas plantas, exclusivamente dessas plantas, então esses pássaros também poderiam chegar à extinção, morrer. Por quê? Porque eles não teriam o alimento que eles tanto utilizam, né? A não ser que ocorresse uma adaptação, ou seja, eles começassem por falta dessa espécie, né, que eles gostam muito, eles começassem a procurar outra espécie, tá certo? Sexto, cada óvulo contém um gameta feminina, o que fecundado dá origem a uma semente. Então, responda no caderno quantos óvulos existem no ovário de uma flor de abacateiro. Então, quando a gente abre o abacate, ele só tem uma semente. Então, apenas um, tá certo? Laranjeira, melancieira e meloeira, quando a gente abre, tem várias sementezinhas. Então, são vários ovários, né? Então, são vários óvulos. Sétimo,
Neste capítulo, você estudou 4 importantes grupos de plantas. Exemplos de representantes de cada uma desses grupos são os musgos, samambaia, araucárias e as árvores frutíferas. Dê as características de cada um desses grupos. Então, ó, quando eu falo em musgo, eu estou falando em plantas avasculares, que são as briófitas, né? Que são pequenininhas, tá? Que não possuem vasos condutores de seiva, né? Eles não possuem raiz, nem folha, nem flor, nem raiz, folha, nem caule. Então, ele possui o quê? Rizóide, cauloide e filóide, tá? Quando a gente fala das pteridófitas, que são as samambaias, a gente tem aí uma planta maior que já possui vasos condutores de seiva, mas não possuem sementes. Depois nós temos as gimnospermas. As gimnospermas, elas já são plantas em formato maior, possuem vasos condutores de seiva e possuem a semente, tá? Que no caso dos pinheiros são as pinhas, né? Aí depois nós temos as angiospermas, né? As angiospermas, elas são flores que a gente chama de frutíferas. São aquelas flores como a abacateira, a melancia, que dá melancia e etc. E aí, elas são chamadas de plantas completas porque elas possuem, além das outras estruturas das plantas, como a folha, a raiz, o caule, a semente, ela ainda possui a flor e o fruto, tá certo? Por último, nós temos o novo. Os povos indígenas que convivem na floresta amazônica obtêm o que precisam de mata. Aí vejam, eu esqueci de colocar o restante da pergunta. Aí eu vou ler para vocês, tá certo? O restante da pergunta diz assim: essa exploração não causa destruição da floresta. Explique por que a atividade dos índios extraindo produtos da mata não provoca a distribuição dela. Veja, não ocasiona a destruição da floresta porque os índios, eles fazem a exploração desse material, desses produtos, em menor quantidade. Então, eles fazem aquilo para consumo da, da aldeia, né? Então, por isso, o consumo é pouco e aí não vai ocasionar a destruição da floresta, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado e por hoje é só, viu, gente?